impossível viver alheio às comunicações, que quanto à saúde e vida da alma, isso ficou em segundo plano, haja vista que pouco se fala sobre a oração, que é o meio da comunicação pessoal com Deus. Assim, exortamos a Irmandade que busquem de Deus as virtudes para conhecimento da verdadeira salvação, que consiste na obediência à Santa Palavra de Deus, evitando que haja um futuro de dores, pois na multiplicação da iniquidade o amor se esfriará e, consequentemente, poderá ocorrer a pobreza e miséria espiritual, que pode levar o povo ao cativeiro, isto é, cumprindo o que diz a palavra em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Já nas entrelinhas e bastidores se ouve que há em alguns jovens comentários dos que praticam a fornicação, entendendo que isso não é pecado. Isso é a prova clara da falta de conhecimento real do que significa esse pecado, pois diz a palavra em Apocalipse 21, verso 8, que aos fornicados a sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A esses juntam-se também os sodomitas, que cometem todo tipo de torpeza e impureza, sobre os quais recai a condenação descrita em Romanos capítulo 1, verso 24, que diz: pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Poucos têm conhecimento que a fornicação é o pecado da conjunção carnal cometido entre solteiros, viúvos ou divorciados, isto é, a conjunção carnal praticada por aqueles que não são casados. Esses mesmos atos praticados por quem é casado constituem o pecado do adultério, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. A inversão de valores que existe na sociedade, e em certos casos legalizada, tem mudado o viver das pessoas, pois vivem sob os efeitos nocivos dela. Não podemos negar que também entre o povo de Deus há grandes mudanças que conflitam com o viver cristão preconizado pela palavra de Deus. Os ensinos dados pelo Senhor Jesus e cartas apostólicas reprovam a forma de viver segundo o mundo e não segundo o Evangelho. Uma mudança que durante muitos anos foi temida e reprovada, hoje é prática perfeitamente admissível. Observemos que desde a legalização do divórcio em quase todo o mundo, e principalmente em nosso país, houve um desenfreamento incontrolável, até no meio do nosso povo, o povo de Deus. O que o Ministério tem feito é aconselhamento aos casais em litígio para evitar a separação, isto é, cuidando-se do efeito e não da causa. Ora, quando o caso chega ao conhecimento da igreja, do ministério, o mal já está instalado e a cura é muito mais difícil. Isto acontece pela falta de virtudes de Deus, por cuja razão aconselhamos a Irmandade a ler o capítulo 19 de Mateus, que discorre sobre o divórcio e suas manifestações. Os efeitos nocivos da separação conjugal é extremamente grande, pois se houver filhos, estes serão os primeiros prejudicados em todo o seu viver. Quando alcançarem a adolescência, surgirão as sequelas oriundas de um viver em um lar desajustado, manifestando reações que podem levar a criança ou jovem a separar-se dos bons costumes familiares, indo ao mundo em busca de satisfação de seu ego, encontrando todos os males que existem à margem da sociedade. Ainda há um grande mal que paira sobre as famílias onde houve a separação matrimonial, pois separando-se o casal, geralmente também as famílias de ambos se tornam separadas, provocando na igreja um mal-estar e dificuldade de comunhão entre famílias e também com Deus. Em separações por incompatibilidade, há aqueles que esperam que o ex-cônjuge caia no pecado, isto é, casando-se de novo, e assim possam ficar livres para contrair novas núpcias, entendendo que isso não é pecado. Isso é a prova de que a pessoa deseja o mal ao seu próximo e não tem conhecimento da verdadeira graça do Senhor Jesus.
Há também aqueles que, por desconhecer os efeitos da caridade fraternal, perdem o amor que antes possuía por seu cônjuge e, para se verem livres, deixam de cumprir os requisitos do casamento, que é a união entre si, prejudicando o seu relacionamento pela abstenção, podendo levar o seu par à tentação carnal e queda ao adultério. Isso é pecado, pois quando isso acontece, o agente causador da tentação e pecado torna-se conivente com o pecado cometido. Paulo exortava os irmãos de Corinto, escrito em 1 Coríntios 7,5: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Pecado sempre houve no mundo, porém, dada a sua abundância, devemos considerar o que diz a Escritura em Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A superabundância da graça consiste na revelação do conhecimento do Evangelho de Cristo, ministrado ao povo, o que é por ele que o povo vence o poder do pecado e da morte. De fato, já vivemos um largo período de abundância da graça, onde houve uma grande dispensação dos dons e virtudes de Deus nas décadas de 60 e 70, que não mais se repetiu. Não se pode negar que está havendo um esfriamento espiritual no povo de Deus, provocado pela multiplicação da iniquidade e o comodismo que, como uma doença crônica, avança. Temamos, pois, que ocorra o que o profeta Abacuque prenunciava sobre o povo de Judá, que era um duro castigo sobre a nação, questionando também por que o Senhor permitiu um sofrimento tal como prenunciado, que era através dos caldeus. Não tardou a resposta de Deus, afirmando que os justos seriam por ele protegidos. Portanto, despertamos a irmandade a buscar o Senhor enquanto se pode achar. É necessário considerar o que ocorreu com o profeta Abacuque, que clamava: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me respondes? Não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Abacuque 1, verso 2. No capítulo 3, verso 12, se clama: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-se da misericórdia. Diante do que aqui foi exposto, urge que sintamos a necessidade de unirmos em orações e conselhos para conhecermos o querer de Deus diante da realidade que vivemos. Podemos crer que, se o ministério despertar e houver uma reação, como ocorreu com o profeta Joel, descrito no capítulo 2, verso 12 ao 17, que pregou a Judá, dizendo: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio para irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, que não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E nosso piedoso Deus, Senhor Deus, se lembre de nós e nos livre do que está prescrito pelo Senhor Jesus. Pois o que vemos é que estamos em tempos trabalhosos, porém crendo que o justo viverá da fé, e não queremos recuar, porém avançar para a conservação de nossas almas. Termina aqui. Deus seja louvado.